Livro do profeta Daniel, capítulo 1, somente o versículo de número 8. Amém? Glória a Deus. E assim diz a palavra de Deus. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Em outras versões diz que Daniel, ele propôs em seu coração. Em mais uma versão diz assim que Daniel, ele decidiu no seu coração. O título dessa mensagem é O Poder da Decisão. Eu gostaria que você aplicasse o seu coração a esses princípios o qual nós iremos comentar essa noite. Queridos, eu acredito que cada um de nós desejamos e queremos ver um crescimento, uma transformação em nossas vidas. Nós desejamos muitas vezes que as coisas em nossas vidas, elas andem de uma forma diferente do que elas estão hoje, independente de qual seja a área. Eu acredito que todos nós desejamos isso. Quantas pessoas que você já não ouviu falar dessa maneira? Eu quero um crescimento em tal área. O que você quer, irmão? Eu quero crescer na palavra, eu quero crescer na oração, eu quero um crescimento na minha família, eu quero um crescimento para o meu filho, eu quero que ele cresça em todas as áreas. Por quê? Esse é o desejo dos nossos corações. E sabe, queridos, em nossa caminhada com Deus não é diferente. Nós desejamos um crescimento a cada dia, um crescimento no nosso relacionamento com o nosso Deus. Quem aqui não quer um crescimento na intimidade? Um crescimento na nossa vida pessoal com o nosso Deus. Nós queremos ver os milagres acontecerem na nossa família, não é verdade? Pelo menos eu sou assim. Eu acredito que a igreja também. Nós queremos ver o crescimento e o milagre acontecer na nossa casa, na nossa esposa, nos maridos, em nossos filhos, em nossos familiares, tios, primos, enfim, em todas as pessoas. Nós desejamos ver um milagre. O crescimento em nosso ministério. Preste atenção nisso. O ministério, o qual Deus confiou em suas mãos. Isso é uma responsabilidade. E se Ele confiou em suas mãos, é porque Ele acredita em você. Espera aí, eu vou ter que repetir. Se Ele confiou em suas mãos, é porque Deus acredita no seu potencial. Ele acredita em você. Ele te tirou das trevas. Ele te deu um ministério poderoso, porque Ele confia em você. Ele sabe que você é uma pedra preciosa, que você é uma arma poderosa para destruir o poder das trevas. Amasse. Sabe, queridos, isto é muito importante em nossas vidas. E a nossa vida só será transformada quando nós praticarmos um princípio. O princípio da decisão. É decidir, a partir de hoje, tomar uma posição na sua vida. Você precisa decidir, firmemente, tomar uma posição. Tiago capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus, ela diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. É o que pratica. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tribulação, a tempestade, mas essa casa ela não foi destruída. Por quê? Porque esta casa foi construída sobre a rocha. É aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Queridos, é aqui o grande detalhe. Aonde, Paulo? Naqueles que praticam a palavra? Também, como nós compartilhamos. Mas o grande detalhe, como nós vimos, é quando nós decidimos em nosso coração. Porque antes mesmo de praticar a palavra, que faz a transformação, é necessário você tomar uma decisão. Eu decido praticar a palavra. Eu decido hoje tomar uma posição. É isso que faz a diferença. Quando nós decidimos. O texto de Mateus capítulo 7, o qual nós lemos, ele nos dá 2 exemplos. Aquele que pratica, aquele que decide praticar e vê a vida dele ser transformada. Mas também, por outro lado, tem aquele que não escolhe praticar, aquele que não decide colocar em prática. E o texto diz que este é considerado como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a dificuldade, e ele não pôde resistir. Por quê? O poder da decisão. Isto faz toda a diferença. Glória a Deus. Sabe, queridos, o que temos que entender aqui? Existe uma parte que cabe a nós. E essa parte é sair da zona do conforto. É sair da nossa zona de conforto e agir. Esta é a nossa parte. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Não! É lá que as coisas vão acontecer, quando nós sairmos da nossa zona de conforto, dermos um passo a mais. Falamos isso, Tadeu passado, culto passado. É necessário dar um passo a mais de fé, sair da posição que nós estamos, e aí nós vamos avançar como cristãos, como igreja. Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus, ela diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. A palavra não diz, eu vou até vocês. A palavra diz, vinde a mim. Não é eu vou até vocês. Porque depende de nós. Depende da minha e da sua posição. É nós que temos que dar um passo de fé. Sair da nossa zona de conforto. Da onde está tudo certinho. Da onde eu estou aconchegado. E ir e dar um passo de fé. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus. É nós que temos que nos achegar a Deus. É nós que temos que ter essa decisão de se achegar a Ele. E a continuação do texto diz: e Ele se achegará a vós outros. Romanos capítulo 12, versículo 2, texto da semana passada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século. Quem que deve se transformar? Somos nós. Transformem-se. É nós, é a nossa decisão. Jeremias, o capítulo 29 e o versículo 13. Buscar-me-eis. Olha o que o Senhor fala para cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis. Vocês devem me buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, queridos, é nós declararmos: hoje eu decido firmemente no coração que não serei mais a mesma pessoa, a não ser que você esteja conformado com isso, a não ser que para você esteja tudo certo, esteja tudo bem. Mas como nós demos o exemplo aqui no início dessa mensagem, se você como igreja, se nós desejamos
a transformação, o milagre, o crescimento, é necessário decidirmos hoje que nós não seremos mais a mesma pessoa. É necessário decidir que nós vamos voltar para a nossa casa e nós vamos agir diferente, não por nós, mas pela força que o Senhor coloca em nós. É necessário decidir. Glória a Deus. Dentro disso, vejamos alguns pontos na vida de um homem que reconheceu a grandeza de Deus. Ele alcançou intimidade com o Senhor e foi fiel, honrou o Senhor através da sua vida. E nós estamos falando a respeito do profeta Daniel. Daniel capítulo 1 diz assim, versículo 1: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2: O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, a comida diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo de quais assistiriam diante do rei. Então eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes. Vamos para o versículo 8. E resolveu Daniel, firmemente, no seu coração, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha só a posição de Daniel. Queridos, as comidas e bebidas dos pagãos, elas eram dedicadas a ídolos. Acompanhe também comigo o versículo 5, qual nós lemos: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e também do vinho que ele bebia. Eles serviam a outros deuses. Eles não serviam ao mesmo Deus de Daniel. Pelos estudos, eles dizem que essa comida sim era consagrada, dedicada a ídolos, o qual Daniel, ele não servia. E regalar-se com elas seria também algo que ele estivesse honrando com a sua vida essas divindades. É como se ele estivesse ali tendo parte com essas divindades. E o versículo 8 diz que Daniel, ele resolveu não se contaminar com aquele tipo de comida. Em vez de honrar, em vez de ter parte com aquilo, Daniel decidiu em primeiro lugar honrar ao seu Deus. Sabe, queridos, a vitória na vida de Daniel começa aqui, nesta firme decisão. E sabe qual é o grande problema na vida de muitos? O grande problema é a inconstância. O grande problema na vida de muitos é o ânimo dobre. Tiago, o capítulo 1, eu quero ler esse texto juntamente com vocês. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça com certeza, tome uma posição, não duvide,
Tem uma decisão de pedir com fé, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O grande problema é esse. Muitas pessoas não tomam essa decisão, não tomam uma posição, mas são inconstantes. Tem um ânimo dobre. Pessoas que até querem ver mudança, pessoas que querem um crescimento, até desejam, não duvido disso, mas elas não sabem se elas servem a Deus ou se elas servem o mundo. Estão com o pé dentro da igreja, estão com o pé lá fora no mundo. Inconstante, duplo ânimo, tomam decisões pautadas na sua emoção, e isso é um grande problema, porque passa um tempo, essa pessoa ela não consegue resistir, porque não tem uma firme decisão, toma as decisões só pela emoção. Passa um tempo, 1, 2, 3 semanas, agora eu vou começar a orar, vou começar a fazer, porque falou, está aquele movimento na igreja, está tudo lindo, mas passa um tempo, ela é inconstante. Eu vou começar a ler a palavra, começa durante um tempo, 1, 2 ou 2 dias, para de ler. Eu vou fazer isso para Deus, mas não tem constância, para no meio do caminho, começa bem, mas termina mal. Como está as nossas vidas como igreja? Como está a sua vida? Um dia está com a fé que move montanha, e no outro dia está falando mal do irmão. De manhã está profetizando, à noite está falando mal da família, à noite está falando mal do vizinho, à noite está falando mal do pastor. Ânimo dobre. A mesma língua que é usada para bendizer ao Senhor é a mesma língua que é usada para falar maldição. Chegou o momento, queridos, de determinar no nosso coração: eu não serei a mesma pessoa. Chegou o momento de declarar: eu vou vencer. Eu terei constância em tudo o que eu fizer. Este é o momento que nós temos que ter. Chegou este momento. Eu vou ser constante. Eu vou ser perseverante em tudo o que eu fizer para o meu Senhor. Daniel, o próprio capítulo 1, do versículo 9 em diante, diz assim: ora, após essa decisão de Daniel, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele continua assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado a cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Ele não queria se contaminar. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Vamos para o 17. Ele diz assim: ora, a estes 4 jovens que honraram a Deus, preste atenção nisso. Você está disposto a honrar a Deus? Você está disposto a não se contaminar com as coisas que não agradam a Deus? E diz assim a palavra: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, que tomou uma firme decisão, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ele foi abençoado. Quanto nós estamos dispostos a pagar o preço?
Semana passada, no culto, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Isso tem mudado a minha história. Falamos muito a respeito de fé, pastor. Deus usou a vida do pastor grandemente. E falou muito aqui de a gente tomar uma posição, agir com fé. Eu falei para minha esposa, eu vou começar a fazer dessa maneira. Eu não tenho feito pouco, eu vou melhorar. E isso tem mudado a minha história. Sabe, queridos, o segundo ponto, decida hoje ter intimidade com o seu Deus. Daniel capítulo 6. Vamos para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus. Eu quero frisar só essa última parte do versículo, como costumava a fazer. É interessante nós vermos que Daniel, ele orava, que ele buscava e glorificava. Mas quando eu li essa última parte do versículo, eu vi uma constância na vida de Daniel. Como ele costumava a fazer. Sabe, queridos, esse é o lugar onde o milagre, ele vai acontecer. Você precisa de um milagre? Mateus capítulo 6, o versículo 6, o nosso Senhor, ele diz assim: e quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês e fechem a porta, e orem ao Pai de vocês que está em secreto. Olha só, tem tudo a ver com o versículo. E o Pai de vocês, Deus, que está em secreto, Ele te recompensará. Este é o lugar onde o milagre acontece. Muitas vezes estamos esperando um milagre acontecer. Deus, Ele pode fazer de qualquer maneira. Ele pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora, porque Deus é um Deus poderoso. Mas é neste lugar, onde você está no momento de intimidade, o milagre ele vai acontecer. Deus te espera para um encontro com Ele. Tiago capítulo 4, nós já falamos desse versículo. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus. Entre no teu quarto, e as coisas elas vão mudar. Entre no teu quarto, tranque a porta, ore a Deus, e a atmosfera ela vai mudar. Deus se manifestará para você. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exerça a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Creia. Creia. E o sobrenatural, ele vai acontecer. Assim como foi na vida de Daniel. Levantaram ele, o rei levantou ele como presidente daquela época. Só que os governadores, os oficiais daquele tempo não aceitaram. Por quê? Ele estava sobressaindo. Ele era um homem diferente. E lançaram uma mentira, algo que o acusava dentro da lei do seu Deus. E nós sabemos no decorrer da história, Daniel ele não se dobrou perante o rei, assim como estava escrito naquele documento, num prazo de 30 dias. Mas ele se dobrou somente diante do seu Deus. Mas só que a pessoa que não se dobrasse diante do rei naquela época, estava lá registrado, ela seria lançada na... Ô glória, é isso aí, Claudinez. Ela seria lançada na cova dos leões. Mas Daniel, em primeiro lugar, apesar do perigo, ele buscou a presença do nosso Deus em oração. Versículo 13, diz assim: então responderam e disseram ao rei:
Esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Olha só, queridos, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, olha só essa parte, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha o que o rei fala para ele. O Deus que você continuamente está na presença dele, que você, independente da situação, não larga ele por nada. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse ao rei a Daniel: Daniel, imagine a voz triste do rei: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque não foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Terceiro ponto, nós já estamos encerrando. Humilhe-se diante da presença do Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive o sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Olha o rei era meio folgado também, né? Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Ele teve um sonho, só que eles queriam que os magos, os encantadores, os feiticeiros declarassem qual era o sonho, sem ele contar para eles. Esse é o grande detalhe. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro, perdão, queridos, estava no capítulo 1. Versículo 11, do capítulo 2. A coisa que o rei exige é difícil, aqui é Daniel, e ninguém a que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Aqui não é Daniel não, perdão, queridos. Continuação do texto, versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel, agora sim, e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel estava nessa lista. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Como nós dissemos acima. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Olha que interessante a partir de agora. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então
Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel, num caso difícil que ele estava, diante de um caso difícil, ele não tentou encarar o rei. Antes de tudo, ele se humilhou diante da presença de Deus. Ele foi buscar a ajuda de Deus. Ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Ele reconheceu que sem a presença de Deus nada ele iria conseguir. Então Daniel, ele compartilha com seus amigos, pede um tempo para o rei, e ali ele ora diante de Deus. E o 19 diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Foi revelado. Ele buscou diante da presença de Deus. Sabe, queridos, isto é reconhecer em nossas vidas a grandeza de Deus. É reconhecer que somente Ele dirige as nossas vidas. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Isto é humilhar-se na presença de Deus. É se esvaziar, como diz o texto de Filipenses capítulo 2, do 5 até o 10. É abrir mão da sua própria vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. É declarar diariamente na sua vida que Ele cresça, que eu diminua e que somente Ele apareça. É se humilhar diante da presença de Deus, é reconhecer, assim como diz o texto de João, capítulo 6, o versículo 68, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu me humilho, Senhor, diante da Tua presença, porque eu reconheço que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto tão famoso, como que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei ele do céu, sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. É isso. É aquela música, né, Diogão, que nós cantamos a semana passada. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Sabe, queridos, tudo que você tem feito, se segura aí no seu lugar agora, prepara o seu coração. Quando você se humilha, que eu já vou compartilhar, quando você busca a presença de Deus em oração, quando você decide firmemente não se contaminar com aquilo que não agrada a Deus, se segura aí. Tudo o que você tem feito para Deus, assim como nós falamos, e assim como eu creio que você tem feito, não passe em branco diante da presença de Deus. Tudo que você tem feito não passa batido diante da presença de Deus. Tudo que você tem feito tem sido anotado no céu. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das suas orações. Ele não se esqueceu daquilo que você tem colocado diante de Deus. Ele não se esqueceu daquilo que você tem colocado diante dele. Ele não esqueceu do teu pedido. Ele não se esqueceu dos seus familiares. Ele não se esqueceu da doença que você tem, que Ele permitiu. Ele não se esqueceu das suas orações.
Tudo que você tem feito para Ele tem sido anotado. Às vezes nós caímos nesse engano de pensar que Deus, Ele se esqueceu de nós. Mas quando nós se mantemos fiel a Ele, tudo está anotado. E no tempo dEle irá acontecer. Daniel capítulo 10. Glória a Deus, estamos no tempo. Meu Deus. Daniel capítulo 10. Do 4 até o 12. Temos um tempinho, então vamos ler esse texto. Do 4 até o 12. Diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, aqui é Daniel, e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como de estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, olha aqui, Daniel, homem muito amado. Imagine você ouvindo isso do seu Deus. Sabe, queridos, quando eu li pela manhã essas palavras, eu confesso que eu não aguentei. Eu chorava ali no meu lugar, em saber dessas verdades. E diz assim: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. E o 12 é o mais interessante. Coloca na NVI, por favor. Tem como trocar para a NVI? Versículo 12. E ele prosseguiu: tudo que você faz, queridos, não passe em branco diante da presença de Deus. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. É lindo isso. Desde o primeiro dia em que decidiu, ele decidiu, não passou em branco diante de Deus, buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. As suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. E eu vim. Primeira Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, tomem essa decisão hoje. Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Está sendo anotado, o nosso trabalho não é inútil diante da presença de Deus. E no tempo de Deus vai acontecer. Somente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. No tempo de Deus, assim como foi na vida de Daniel, porque você decidiu. Você pode ouvir Deus falando para você:
Porque você decidiu no seu coração. Porque você se humilhou. Porque você buscou intimidade comigo. Eu vim em resposta à sua oração. Para encerrar. Isso me encoraja, queridos. Assim como eu disse que na semana passada eu fui transformado, mas essa semana, isso me encoraja. Eu sei que em breve, o meu milagre vai acontecer. Creia dessa forma. Daniel capítulo 6, versículo 25, nós vamos encerrar. Através da sua firme decisão, fidelidade e constância de perseverar até o fim, o nome de Deus será glorificado perante todos. Perante todos. Daniel 6:25 diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações, aqui é depois do episódio, na sequência da cova dos leões. Então o rei Dário escreveu aos povos, olha só, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, para todos, paz vos seja multiplicada. Versículo 26, faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Ei, meu Deus! Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. O poder da decisão. Tome posse disso. Você verá o sobrenatural. Você verá o sobrenatural. É para aqueles que creem. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Não espere somente eu orar neste momento. Coloque a sua vida agora em oração. Você está passando por um momento que você está inconstante? Estou falando aqui de uma forma geral, não estou acusando ninguém. Mas você está passando, como igreja, um momento de inconstância? Você que está aí na sua casa acompanhando-nos pelas redes sociais, você está passando por um momento de inconstância? Onde você começa as coisas e não consegue terminar? Onde você fala, hoje eu começo, essa semana eu vou até o fim, mas você não consegue. Essa semana eu vou ler a Bíblia toda, eu vou pelo menos começar, mas você começa um capítulo e logo para. Você lê um capítulo e dá sono. Você fala, eu vou orar mais, mas passa o tempo, não te dá forças. Você está passando por este momento? Você está passando por alguma situação, alguma dificuldade? Coloque diante de Deus esse momento. Você quer melhorar em algum desses pontos que foram comentados? Ou em outros? Deus está neste lugar. Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, nesta noite. Nos ajuda, Pai, a vencer a inconstância. Nos ajuda, Deus, a vencer muitas vezes a preguiça. Pai, nos ajuda a vencer a falta de vontade. Deus santo e fiel, nos perdoe pela negligência para com a Tua palavra. Em nome de Jesus,
Nós nos humilhamos agora diante da Tua presença, Pai, porque nós não queremos ser a mesma pessoa. Nós não queremos, ó Pai, que alguns pontos de nossa vida que nos afastam do Senhor, eles continuem da mesma maneira. Mas eu declaro que nessa noite, ó Pai, as coisas serão transformadas. Estamos aqui, Pai, não para fazer um voto de tolo. Estamos aqui para tomar uma decisão firme em nosso coração, que nós vamos te servir. Que nós vamos, ó Pai, assim como na vida de Daniel, estar na Tua presença continuamente, e não se dobrar para as coisas deste mundo, para os prazeres que querem nos afastar da Tua presença, mas honraremos ao Senhor, honraremos o Senhor, e como consequência saberemos que seremos honrados, porque assim diz a Tua palavra: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. E também, Pai, sabemos que com essas atitudes e com outras, o Teu nome será glorificado. Isso é o que é mais importante para nós, Pai. O Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. E apesar de nós, perante toda essa cidade, perante os nossos familiares, eles verão, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus de milagre, que nós servimos a um Deus de maravilhas, que nós servimos a um Deus que revela aquilo que está em oculto, que nós servimos a um Deus que quando o médico ele dá uma sentença, o Senhor é o médico dos médicos, que nós servimos a um Deus poderoso, que opera o sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê aí no seu lugar, e se a partir de hoje, você vai tomar uma firme posição em alguns pontos da sua vida, que você deseja o crescimento, aplauda o Senhor aí no seu lugar, e glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia, glorificado seja sempre, ó Deus, o Teu nome. Queridos, estenda assim as suas mãos. Eu vou despedir vocês, e depois dessa oração, dê um abraço no seu irmão, dê uma palavra de vitória para ele, em nome de Jesus. Deixa Deus usar a sua vida, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, meu Deus. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo e o poder do Espírito Santo, que vem para nos capacitar no nosso poder de decisão, seja com a minha vida, seja com a tua vida, e seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face dessa terra, e somente aqueles que vão decidir no teu coração, que vão tomar uma posição, possam dizer amém aí no seu lugar. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente ele, dê um sorriso para ele, dê uma palavra de vitória, e Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.